Você ainda investe na poupança? Sabe quanto rende e qual retorno ela dá? A sua reserva de emergência ainda está neste tipo de investimento? Está na hora de rever seus conceitos. Meu nome é Carlos Farias e você está no canal Econosimples, descomplicando a economia. Apesar da caderneta de poupança ser considerado um investimento seguro, com risco baixo e com alta liquidez, não vale a pena deixar seu dinheiro investido nela, ainda que seja sua reserva de emergência. Aquele dinheiro para momentos difíceis que não será usado imediatamente. Mas o que é investir na poupança? Investir na poupança nada mais é do que emprestar dinheiro ao banco para receber um rendimento periódico mensal. A forma de calcular o rendimento desse investimento mudou desde 2012 e agora é feito de duas formas de acordo com a taxa de juros da economia, conhecida como taxa Selic. Caso a taxa Selic esteja acima de 8,5% ao ano, o rendimento será de 0,5% sobre o valor depositado mais taxa referencial. Caso a taxa Selic esteja abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento será de 0,70% da taxa Selic mais taxa referencial. Recentemente, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, elevou a taxa Selic para 4,25% ao ano. A alta da taxa Selic se deve ao aumento da inflação no país. A poupança rende 70% da Selic mais TR, uma vez que a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano. No momento em que gravo esse vídeo, o retorno médio anual da poupança está abaixo de 3% ao ano. A inflação projetada pelo Banco Central para o mesmo período é acima de 4%. Ou seja, a poupança está com um retorno real negativo, dando a falsa impressão de um eventual retorno nominal que é corroído pela inflação. Com mais esta alta, que começou em março de 2021, os papéis pós-fixados são ainda mais atrativos do que já eram anteriormente para sua reserva de emergência, em comparação com a poupança. O Boletim Focus do Banco Central já sinalizou que o aumento da taxa Selic não deve parar por aí, podendo encerrar o ano de 2021 a 6,25% ao ano. Mas, para os conservadores, apesar das recentes altas, fica o alerta de que os investimentos em renda fixa estão longe de pagar juros na casa dos 2 dígitos, no médio prazo. Mas é um assunto para outro dia. Voltando à reserva de emergência, essas altas recentes só reforçam que deixar dinheiro na poupança está longe de ser uma boa ideia. Mas então, onde você deve investir sua reserva de emergência? Existem três alternativas que atendem aos critérios para a reserva de emergência, que é estar investido em aplicação de liquidez diária para resgate imediato e sem volatilidade, ou seja, sem variações de curto prazo, como ocorre com investimentos em ações e fundos imobiliários, por exemplo. Ao final desse vídeo, vou deixar uma tabela que exemplifica as três formas de investimento, mas antes vamos saber do que se trata cada uma dessas opções. A primeira alternativa é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título pós-fixado emitido pelo governo e, como o nome diz, é atrelado à taxa Selic. Rende mais do que a poupança e chega a ser mais seguro, uma vez que o próprio governo é o emissor. O Tesouro Direto é mais seguro do que a poupança, mas por falta de conhecimento, muita gente acha o contrário, sendo que, enquanto o primeiro é garantido pelo governo federal, emissor do título, o segundo é garantido pelos bancos. Na história recente do Brasil, há casos de quebra de vários bancos ao contrário do país, que por mais turbulenta que seja a sua história econômica, no final das contas é o emissor da moeda e quem controla e dita as regras de toda a atividade econômica e financeira do país. A segunda alternativa são os CDBs de liquidez diária. Esses títulos são emitidos pelos bancos e devem render no mínimo 100% do CDI, o que acaba dando quase o mesmo retorno que a taxa Selic, ou seja, superior à poupança, uma vez que aquela rende 0,70% da Selic. Evite bancos desconhecidos. A reserva de emergência deve estar num lugar seguro e de preferência nos maiores bancos ou instituições mais sólidas. Vou deixar um link na descrição desse vídeo para a consulta da situação de qualquer instituição financeira para você verificar antes de investir em um CDB, que promete pagar 120, 130 ou até mais por cento do CDI. Já a terceira alternativa é deixar a reserva de emergência em fundos DI sem taxa de administração.
Os fundos DI, conhecidos também como fundos de renda fixa referenciados DI, são fundos que devem investir no mínimo 95% do seu patrimônio em títulos públicos vinculados à taxa básica da economia, a Selic. Os fundos DI também têm liquidez diária, assim como os CDBs apontados e o Tesouro Selic. A sua rentabilidade será ligeiramente inferior à taxa Selic, porém ainda acima da poupança, desde que seja um fundo de taxa zero. Conforme prometido, segue uma tabela resumida com os 3 tipos de investimento e alguns títulos com essas características para fins didáticos, reforçando mais uma vez que não se trata de recomendação de investimentos. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo e não deixe de comentar. Um forte abraço e ótimos investimentos!